Boa noite. No MA News Saúde de hoje, eu, Luiz Alfredo, tenho o prazer de receber o Dr. Eric Costa, médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, que atuou em diversos projetos de extensão durante a sua formação acadêmica na área de hipertensão. Boa noite, Dr. Eric. Boa noite, Luiz Alfredo. Um prazer estar aqui no MA News falando sobre saúde e sobre a hipertensão, a pressão alta que tanto atinge a população brasileira. Exatamente. E para o programa de hoje, a gente vai começar com uma historinha muito comum no dia a dia das pessoas. É um senhor que o seu vizinho resolve aferir, medir a pressão dele. Quando ele mede a pressão, ele descobre que a pressão está 15/9. E agora, Dr. Eric, o que deve fazer nessa situação? Bem, a primeira ideia que precisa ficar é que uma única medida de pressão alterada, uma única medida acima de 14/9, que mais tecnicamente seria 140/90, uma medida isolada não é suficiente para dizer que o paciente tem pressão alta. Para que se possa dizer a um paciente que ele tem pressão alta ou hipertensão, ele precisa ter pelo menos 3 medidas acima ou igual ou superior a 140/90 ou 14/9 em 3 ocasiões diferentes. Só assim que nós podemos dizer que um paciente tem pressão alta. Quando se tem uma medida alterada acima de 14/9, isso não é suficiente, mas serve de alerta para que se investigue e se faça outras medidas para verificar se há um diagnóstico ou não. E claro, tudo isso sendo realizado preferencialmente com a equipe de saúde da família. Dr. Eric, mas por que a pressão alta é tão perigosa? Alfredo, hoje no Brasil, as principais causas de morte têm a participação das doenças cardiovasculares em seu contexto. Aliás, a principal causa de morte no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares, representando aproximadamente 30% das causas de morte conhecidas no Brasil. E dentre as principais situações que causam a morte nas doenças cardiovasculares, infarto, derrame, etc., a pressão arterial elevada, a hipertensão, é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento dessas situações, de infarto, de derrame, etc. Portanto, tratar a hipertensão, tratar a pressão alta é essencial para que se retire esse fator de risco e se diminua a possibilidade de ter alguma doença cardiovascular que possa representar risco de morte. Então, se a pessoa de casa ela tem hipertensão, tem pressão alta e toma o remédio todo dia de manhã, isso é suficiente? Alfredo, a hipertensão, a pressão alta, ela tem no seu tratamento a parte que envolve a medicação e a parte que não envolve a medicação. E já se demonstrou que as melhores respostas, ou seja, a melhor forma de tratar a hipertensão é combinando medidas que envolvem a medicação e que não envolvem. Quando se fala que medidas que não envolvem medicação, ou seja, não farmacológicas, a gente fala de realização de atividade física e adequação da dieta. Melhorar a alimentação é fundamental e a dica clássica é reduzir a quantidade de sal na comida. Hoje o brasileiro tem uma média de consumo de sal 5 vezes maior do que aquilo que é recomendado como limite máximo. Então, retirar o saleiro da mesa, não colocar sal na comida na hora de preparar o alimento, buscar outros temperos é importante para diminuir o consumo de sal. E em relação à atividade física, é importante realizar a atividade física sempre orientada por um profissional de educação física, mas falando em linhas gerais, em torno de 30 a 40 minutos por dia, pelo menos 5 vezes por semana, seria uma recomendação interessante, um tempo de atividade física interessante para se ter prevenção do ponto de vista de doenças cardíacas. E Dr. Eric, para quem já está em tratamento e mudando os hábitos de vida, de quanto em quanto tempo essa pessoa deve visitar o seu médico? É muito comum que na atenção básica a gente se depare com situações de o paciente não ter retornado, por exemplo, 2, 3 anos para verificar a adesão ao tratamento, etc. Então é importante que, do ponto de vista daquilo que eu vivenciei na faculdade, dos projetos de extensão que nós participamos, que o retorno seja ou de 3 em 3 meses, naqueles pacientes
que têm um risco maior, como por exemplo pacientes diabéticos, etc., ou que já tiveram infarto ou derrame, e de 6 em 6 meses naquele de menor risco, para que a gente possa avaliar se o paciente está tomando adequadamente a medicação, se a medida da pressão melhorou e, claro, se ele está seguindo o tratamento nas suas diversas fases. A adesão ao uso do tratamento medicamentoso e também a realização de atividade física e dieta. Assim a gente faz um acompanhamento mais próximo e, de preferência, realizando também um apoio nos exames complementares, né? O paciente que é hipertenso precisa fazer de tempo em tempo uma avaliação do ponto de vista de laboratório, com colesterol, etc., para a gente avaliar mais globalmente sua saúde. Dr. Eric, para finalizar essa excelente entrevista, qual a dica que o senhor deixa para quem está em casa nos assistindo? Para você que está em casa assistindo essa entrevista, eu digo que você que está assistindo tranquilamente na poltrona de sua casa pode ser uma pessoa que tem pressão alta e não sabe. A pressão alta, a hipertensão é um inimigo extremamente silencioso. Muitas vezes não dá nenhum sintoma e está ali silenciosamente atingindo órgãos importantes do nosso corpo. Coração, rins, cérebro, portanto, vá à unidade de saúde mais próxima de sua casa, converse com a equipe de saúde da família e faça uma medida de pressão. Talvez você possa ter uma pressão alta e não sabe. Então, realizar essa medida de pressão é um primeiro passo para, caso esteja alterado, caso tenha uma medida acima de 14/9, você possa, então, investigar por outras medidas, se você tem ou não esse diagnóstico, que é hoje de uma das doenças mais comuns no nosso país. Dr. Eric, o MA News Saúde agradece a sua participação. Muito obrigado pela excelente entrevista. Eu agradeço, Alfredo, o convite e estamos disponíveis para sempre conversarmos sobre saúde. Isso aí. Boa noite.